Educação à distância, mudando realidades. Olá, saudações, alunos e alunas do curso de Gestão da Educação à Distância do Instituto Federal de Rondônia, campus Porto Velho, Zona Norte. Eu sou a professora Thelma Fortes Medeiros e juntos vamos em mais uma aula da disciplina Gestão da Educação à Distância. Agora farei minha audiodescrição. Eu sou uma mulher parda, cabelos longos, pretos, olhos castanhos. Eu estou usando óculos, uso aparelhos, eu estou maquiada nesse momento e estou usando uma blusa com formatos geométricos na tonalidade laranja, uma calça preta e uma sandália clara. Ainda estou usando um anel com a pedrinha laranja e uma correntinha que tem o símbolo de um coração. Seja muito bem-vindo à nossa aula. Nós estamos aqui com essa aula muito especial, essa aula é mais que especial, porque nós contamos hoje com a presença de uma professora do nosso campus, a professora mestre Leide Dai. Professora Leide, que tem especialização em planejamento, processos de implantação e gestão de cursos EAD. Professora, seja muito bem-vinda a essa aula. Muito obrigada, é uma satisfação estar aqui com vocês para falar sobre uma experiência que eu tenho, né, e vários elementos que vão ajudar a contribuir vocês nessa jornada do entendimento da gestão da educação à distância. Eu fico satisfeita em estar aqui e estou à disposição. Satisfação é toda nossa, professora, é uma alegria imensa poder contar com essa sua partilha de experiência, a professora Leide, que tem experiência no campus, né, desde o processo de planejamento, implantação, avaliação e acompanhamento de cursos em AD, então ela tem uma ótima experiência para estar compartilhando conosco. Vamos à nossa aula e entender, né, sobre os principais elementos, né, dos processos de implantação de cursos em EAD. Vejamos o que nós vamos estudar nesta unidade. Nós vamos estudar sobre liderança e cultura organizacional, sobre os elementos organizacionais relacionados à estrutura, que são desde organograma, hierarquia, departamentalização e processos. Também são a distribuição de trabalho, centralização e descentralização de todo esse fluxo. Ainda contaremos, né, com modos e processos para a implantação de cursos EAD, que aí a gente conta com a experiência da professora Leide. Tendo como nossas premissas iniciais, entendendo, né, que as tecnologias da informação e conhecimento, elas trouxe para nós, na sociedade da informação, bastante influência, né, sobre esse crescimento do curso EAD, os cursos de educação à distância. E aí esse cenário, ele vem marcadamente a partir do século XXI, onde se impõem práticas didáticas pedagógicas, né, que estejam realmente nessa grande construção e a influência das TICs, né, no todo o nosso dia a dia. Então a EAD cresce justamente nesse momento em que a sociedade passa da sua influência do seu processo de organização de conhecimento, né, fragmentado, setorial, para um conhecimento mais complexo, um conhecimento mais difuso, e as tecnologias trouxe essa possibilidade. Então a educação também acompanha toda essa transformação que a sociedade, né, vivencia. E aí a gente tem diversas mudanças de paradigmas, né? Esses paradigmas que ora a gente tinha como um ensino centrado no professor, um ensino unilateral, né, unidirecional, onde o professor direcionava. Hoje a gente tem uma gama de conhecimento e de informações disponíveis, e aí estão todos e todas dentro dessa grande mudança, né, paradigmática que a gente enfrenta hoje, e também tem que estar aproveitando o momento. Então o nosso curso
com a nossa disciplina hoje, especialmente, vamos discutir esse contexto, né? Esse contexto especialmente que vai nos possibilitar essa reflexão. E aí vamos conversar um pouco com a nossa convidada. Professora Leide, nesse processo de gestão, né, de implantação de curso EAD, qual a importância do líder nesse momento, professora, de implantação de um curso? Eu diria que o líder é a pessoa-chave dentro da equipe e dentro de todo o processo de planejamento, de implantação, de gerenciamento, né? E qual é o principal papel dele? Eu diria que é uma pessoa mobilizadora, é aquela pessoa facilitadora também. E é a pessoa que vai fazer o quê? Vai fazer com que as outras pessoas possam entender qual é a direção do planejamento, qual é a direção da implantação daquele modelo de EAD e vai possibilitar que as pessoas entre si elas possam seguir na mesma direção que o planejamento ali diz, orienta, para facilitar a comunicação. Eu diria que é uma pessoa mobilizadora, facilitadora desse processo que envolve vários profissionais. Então, é uma pessoa-chave nesse processo de implantação. Então, faz-se necessário ter essa presença desse líder, né? Vamos conhecer um pouco o conceito de liderança, né? Do que é um líder, de acordo com Chiavenato, que diz que Chiavenato define a liderança como sendo um processo que influencia e induz o que uma pessoa exerce sobre outras, conforme a necessidade e situação que as levam a realizar um ou mais objetivo. Então, esse líder é realmente a pessoa que consegue. O líder se esforça, né, para formar equipes onde os esforços individuais resultam em um nível de desempenho maior. Ou seja, é a partir da soma e as contribuições individuais que a gente tem-se a ideia do todo. Por quê? Em um processo de implantação de um curso, mediante o seu modelo, ele impõe diversas etapas, diversas partes. É como ali a gente tem essa imagem aí no slide, onde cada um é uma pecinha que tem a sua dimensão da engrenagem, mas se cada uma estiver solta, a corrente não vai funcionar. Então é preciso que todas se alinhem, todas estejam realmente conectadas com suas partes, e aí a gente vai ter realmente essa definição, né, que o todo vai superar cada parte. E esse líder, ele recebe, né, ele tem uma grande missão dentro da instituição, né, essa pessoa que está nessa destaque de liderança. Vejamos agora qual a diferença entre formar um grupo e formar uma equipe. E esse líder, com esse entendimento, ele consegue realmente diferenciar e fazer um trabalho voltado para a formação de uma equipe e não a formação de um grupo. Então, o grupo, ele trabalha sozinho, mas com uma equipe trabalham juntos. No grupo, a gente tem ênfase nas habilidades técnicas. Com a equipe, a gente tem ênfase nas habilidades interdisciplinares e interpessoal. Com o grupo, a gente tem atribuições e tarefas restritamente e bem definidas, mas com a equipe a gente vai muito mais além, porque a gente tem, além de ter as atribuições e tarefas definidas claramente, não há restrição, não há quadrado ou bloquinho onde cada um tem que ficar ali restrito. É muito mais amplo. Com o grupo, nós temos coordenadores que centralizam e determinam esse trabalho. Porém, com a equipe, a gente tem coordenadores e equipe que planejam juntos e seguem junto um determinado objetivo, né? Perseguindo aquele objetivo. Se pensarmos na organização por grupo, a gente tem informação restrita ao coordenador, por ele ser centralizador, e a equipe, todas as informações são compartilhadas, né, para todos os setores, todos os membros, toda a equipe. Um grupo recompensa no desempenho individual. Já a equipe, nós temos recompensas individuais e de equipe. Ou seja,
Para ser um líder nesse processo, é preciso ele ter bem claro essa diferença do que é uma equipe e do que é um grupo. Aliás, a equipe, ela realmente ela vem se fortalecer cada vez mais com a superação dos desafios, bem como esse planejamento conjunto. Isso faz com que cada uma sinta-se importante dentro dessa organização. Isso é extremamente importante. Professora Leide, a gente falar em grupo e equipe, a gente tem a questão de se desenvolver um clima organizacional, porque esse líder, além dele conduzir a equipe com muita habilidade, com muita maestria, fazendo com que todos sejam importantes nesse processo, como que se dá esse processo? E aí a gente quer ouvir um pouco a senhora sobre a sua experiência com a relação dos desafios, né, com a implantação de um curso EAD no Instituto Federal de Rondônia, que você está aí desde o processo de planejamento, implantação, acompanhamento e avaliação. Então, houveram muitos desafios. Quais foram eles? E aí a senhora pode compartilhar conosco? Claro, posso sim. Então, muitos desafios, né? Vocês podem imaginar, vocês são estudantes de um curso EAD, então vocês conseguem perceber quais são as pessoas que estão aí trabalhando com vocês, né? Tem o mediador, tem o professor, tem a coordenadora, a coordenação, tem outras pessoas no processo até que o conteúdo chegue a você, até que o serviço de educação com qualidade chegue a você. Então, nesse tempo, uns 10 anos já que eu estou aqui no campus, a gente trabalhou com várias formas de EAD. Mas aqui eu vou exemplificar 2 tipos de EAD que a gente trabalhou mais, né? Eu digo que é um tipo de EAD mais complexo, não porque é mais difícil, mas porque tem mais pessoas, mais papéis ali para organizar. Por exemplo, a gente trabalhou com um curso em que tinha produção de material, então tinha professor que participava da produção do material, o professor que dava aula, que às vezes não era o mesmo do que fez o material, os tutores lá nos polos, porque eram diversos polos, os coordenadores de polo, e a gente tinha uma gama de técnicos, de outros profissionais, pedagogos, revisor de texto, design, câmeras, libras, intérprete de libras. Então, era um volume de pessoas, imagine você como organizar tudo isso. Mas o processo para implantar um curso de EAD e um formato de EAD começa pelo planejamento, né? Eu falei desse tipo de curso mais complexo, também tem um menos complexo, não porque é mais fácil, mas porque tem menos pessoas nesse processo. A gente tem um tipo de EAD que tem a coordenação, tem os professores organizam ali o ambiente virtual e eles mesmos lidam, né, atendem os alunos, dão a aula, faz todo esse atendimento junto ao aluno. Então tem essa parte mais reduzida e uma EAD mais expandida em termos de pessoas. Então, independente dos 2 formatos, precisa ter o planejamento e precisa ter, aí vem a figura do líder, né? A figura do líder. E precisa também criar um clima organizacional em que todas as pessoas possam compreender qual é a orientação do planejamento, qual é o objetivo que o curso quer alcançar e quais são as etapas que precisam ser seguidas para alcançar esse objetivo. Então, eu diria que o grande desafio, né, aí nos 2 modelos ou em outros modelos é você gerenciar pessoas. O grande desafio é você gerenciar pessoas, gerenciar os processos, fazer com que as pessoas entendam e organizem dentro dessa dinâmica do planejamento. Por que eu falo isso? Porque apareceu muito problemáticas com relação à comunicação, né? Mas eu não fui comunicado, eu perdi o prazo, né? E tem essa questão do prazo na EAD, né?
mas qual é o processo, mas qual é... Então, esse tipo de comunicação é importante ser passado. Fora isso, é importante também as pessoas saberem o que está sendo feito, qual é o objetivo, por quê. Porque a gente vê que cada um, se cumpre o seu papel, tem que ter ciência do papel do outro também. É uma dinâmica em que você tem que contar com todos. Daí o que eu falo? Precisa de formação dos profissionais o tempo todo, né? A gente está falando de educação, a gente está formando pessoas, mas no processo da EAD, a gente precisa também formar os profissionais. Porque à medida que você o líder vai influenciando, vai mobilizando, vai esclarecendo, vai resolvendo as problemáticas, ele vai formando o profissional, mas à medida que você vai vivenciando, você tem que acolher os problemas, você tem que formar continuamente, seja professor, seja o técnico, seja a intérprete de Libras, seja o tutor. Eles precisam ser formados para que a gente possa, para que o projeto possa alcançar os seus objetivos. Então, como vimos, de acordo com o relato da professora Leide, o líder que está à frente nesse processo de organização, planejamento, implantação de um curso EAD, ele é um dos principais responsáveis por um bom clima organizacional, uma boa organização dessa instituição, de todos esses processos. Vejamos no nosso slide o que fala sobre o clima organizacional. Até se ter uma cultura organizacional, faz-se necessário que todas as pessoas, né, que estão envolvidas no processo, na organização do seu produto, as suas linhas de produção e a sua comunicação, elas são importantes durante essas etapas, né, de organização. Então, um bom clima organizacional incentiva os seus colaboradores a criarem um ambiente produtivo e próspero. E só assim a gente vai construir, né, uma cultura organizacional. Por quê? Porque são os costumes de uma organização, a sua maneira de se comportar, interagir e comunicar com o público, tanto interno como externo, como a professora Leide bem salientou. A comunicação é um elemento importante também. O conjunto de hábitos e crenças que vão se estabelecendo, né, de acordo com esse clima que é assim construído por meio de normas, valores, atitudes e expectativas compartilhadas por todos os membros da organização. Só assim a gente compreende que há um formato de organização desse clima, dessa cultura organizacional. Então, conforme a professora Leide relatou, né, bem pontuou seus elementos, né, importantes sobre a sua experiência, a gente pergunta, professora Leide, durante esse processo, quais foram as mobilizações, a organização que o Instituto Federal de Rondônia organizou para que superasse todos esses desafios? A gente sabe que é algo que vai se refazendo a todo momento, né? Mas pontualmente, como que a senhora analisa que foi superado algumas situações desafiadoras que foram encontradas e identificadas desde o início, né, da organização, né, dos cursos EAD aqui na instituição? Excelente. Uma das estratégias utilizadas para reduzir as problemáticas que iam surgindo no processo é a formação, né, dos profissionais envolvidos. A formação ela vai garantir, por exemplo, que os profissionais entendam os fluxos, né, as operações, os prazos, os conteúdos, os objetivos que o curso precisa atingir. E não só isso, mas compreenda a ideia geral que o curso precisa seguir, né, o norte. É o processo da implantação mesmo. Uhum. Mas eu diria que, mais que isso, outra estratégia é a própria comunicação que o líder faz, né? O líder, ele precisa sempre estar ouvindo, né? Ouvindo, mobilizando as pessoas para falarem e também trazendo as sugestões,
as percepções dos profissionais para o quê? Redirecionar, às vezes, o curso. É importante isso, porque assim, o planejamento, ele é feito por várias pessoas, né? Vocês já devem saber disso, mas ele não pode ser estático ao ponto de você ver um problema ali e que precisa ser corrigido e não alterar porque o planejamento diz que não é para alterar. Não, né, gente? Então, os processos, as pessoas e a qualidade do ensino devem vir em primeiro lugar. Então, ouvir as pessoas, ouvir as problemáticas, se comunicar faz com que também surjam propostas de melhorias no decorrer do curso. Isso é importante também, né? Porque tudo muda, né, Thelma? Sim, e esse processo de avaliação, professor, ele é tão importante e necessário que ele constitui em redefinições de modelos de cursos, né, modelos de ofertas. E isso faz com que a gente, com o passar, né, das ofertas, às vezes um curso ele vem numa versão, numa organização, e a partir do processo de avaliação a gente tem algumas reorganizações, redefinições no seu processo de oferta do curso. E isso faz-se necessário, né, professora? Por quê? Porque não é estático, como você falou, não é algo pronto e acabado e definido, mas é algo que está em constante movimento. Então, a EAD, ela traz essa possibilidade, né, e implantar um curso EAD é possível desde que a gente tenha o planejamento, uma organização, e uma avaliação. A gente pontua que o processo de avaliação ele é importante. E as pessoas que estão envolvidas, elas têm que ter voz também, têm que ter vez de falar, elas que se percebam nesse processo para que elas também contribuam com essa construção desse curso, que é um curso que sempre está em construção. Então percebemos que, de acordo com a fala da professora Leide, é um curso que ele, para sua implantação, o curso EAD, ele tem, né, suas diferentes modos e processos de organização. Vejamos pontualmente alguns elementos necessários nessa organização. Vejam no slide o que a gente traz diante dos desafios apontados, o que nós temos nesse processo de implantação de um curso à distância. Então, a gente precisa ter bem claro a compreensão de que os recursos mediáticos, tecnológicos, eles não podem estar dissociados do pedagógico, né? Porque aí a gente não vai conseguir atingir a demanda, né, de um curso realmente de qualidade, de excelência, com uma oferta pontual e que atenda aos interesses da comunidade, né, a comunidade externa. É preciso que haja investimento na formação de recursos humanos, né, bem como a professora Leide pontuou, é necessária essa constante formação de todas as pessoas envolvidas. Que seja erradicado o imediatismo de respostas e de resultados por parte dos dirigentes e dos gestores. Que os docentes, alunos e gestores percebam a importância do estar junto virtualmente, estarem conectados em sintonias e em acompanhamento, né, constante do ambiente virtual, estar sempre se conectando. É necessário que sejam elaboradas propostas de cursos coerentes com a realidade da instituição promotora, da instituição que vai ofertar esse curso, sobretudo dos alunos da sociedade na qual o processo vai ser vivenciado. Que o ambiente virtual, né, o AVA, ele seja ergonômico e acessível, não um ambiente que traga muitas situações difíceis e o aluno e inacessíveis, né, porque o aluno ele tem que encontrar aquela sala de aula totalmente acessível para ele, que tenha uma fácil compreensão. É preciso uma criação de uma infraestrutura gerencial e organizacional coerente com a concepção pedagógica que o curso ou a instituição está adotando. Sobretudo, é importante a gente perceber que a EAD, né, para assegurar a qualidade, né, dentro dos seus objetivos bem definidos, não é porque é EAD que a gente vai perder a qualidade, né, a oferta de um ensino. A gente vai ter um elemento diferencial, é um ensino mediado, né, que tem uma mediação tecnológica.
Então, Lito nos informa, né, nos diz que a educação à distância ela deve possibilitar o uso da informação de forma inteligente, a aplicação dos conhecimentos adquiridos fazendo as devidas conexões com as demais áreas do conhecimento e não esquecer de perspectiva do desenvolvimento da pesquisa. E assim a gente entende que há esse formato, né? Não há um formato bem definido. Há modelos, e a gente vai estudar na disciplina os diferentes modelos de oferta da EAD, porque esses modelos, mediante as avaliações, as análises, a reconstrução de cada curso, ele vai se remodelando e vai assumindo novos modelos de oferta. Então, a EAD, hoje em dia, a gente pensa, né, que foi-se o tempo de uma oferta de EAD se apenas você receber livros pela caixa postal, né, professora? Que aí vocês já entenderam lá quando, né, foi iniciada aí a EAD, lá no histórico da EAD, vocês já estudaram sobre isso. Mas a EAD é muito mais. A EAD é uma possibilidade de democratização de conhecimento a todos, aonde o ensino presencial e muitas vezes não chegam, e muitas vezes as condições que os alunos têm para estudar não tem uma boa condição de estar presencialmente em uma sala de aula física, a gente tem a sala de aula virtual, né, com as suas grandes possibilidades, né, de formação e de crescimento. E aí, professora Leide, em todas essas modalidades, a senhora gostaria de acrescentar mais algum elemento dentro do processo de implantação da EAD? Sim, claro. E não é por ser EAD mediado pela tecnologia, utilizando ali os recursos midiáticos, que o ensino ou a preparação e organização do material, do ensino, vai ser menos afetivo do que num processo presencial. Na verdade, hoje eu considero que a EAD avançou tanto e a gente avança cada dia que esse processo de afetividade entre professor-aluno, mediador-aluno, coordenador, coordenadora e aluno, ele acontece ali por meio da comunicação, por meio da interação, e a gente consegue, né, entender muitos relatos, né, de alunos que se sentiram acolhidos. Então, esse processo, ele parte também como um objetivo do fazer o ensino EAD. Né? Isso parte também de uma equipe bem entrosada, uma equipe bem dinâmica, de uma educação que é conciliadora, que ocorre em formato de conversa, que ocorre em formato de solução de problemas. Isso também ocorre por meio de uma liderança que é aberta para a escuta. E sim, e aí é um ensino humanizado, né? Então pensaremos sempre na EAD como uma oferta de um ensino humanizado, sem perder de vista que nesse processo faz-se necessário também a organização, né? Para que se atentem às os grandes estruturas, né, da oferta, que é o administrativo, o pedagógico e o tecnológico, e sem perder de vista que estamos formando pessoas, humanos, capacitando gente que vai estar trabalhando com outras pessoas. Professora Leide, muito obrigada. Eu é que agradeço. Muito obrigada pela sua participação em nossa aula, contribuindo de forma significativa para a nossa reflexão com os nossos alunos, que cada uma compreenda, né, dentro desses desafios, que eles não são processos de entrave, mas sim para que nós possamos superar e avançar cada vez mais na conquista de uma EAD de qualidade e de excelência. Muito obrigada. Eu agradeço, Thelma, a oportunidade de estar aqui falando sobre EAD. Eu tenho uma paixão pela EAD, e ainda mais desvendando esse caminho de gestão da EAD, que é tão imprescindível, né? A Thelma falou o tripé, né? Esses três, eles devem andar juntos. Eles devem estar operando junto para o gerenciamento da EAD não ser uma coisa mecânica, mas sim uma coisa, um processo
mais afetuoso, mais que crie realmente aprendizagem no estudante, que crie também aprendizagem e aprimoramento da equipe. Eu acredito bastante nesse processo. Muito obrigada por ter me convidado. E assim concluímos mais uma aula da nossa disciplina. Desejamos a todos um bom curso, uma boa unidade de estudo. E não esqueçam de visitar as atividades propostas pela disciplina, fazer as leituras indicadas no nosso material complementar e tenham todos um bom curso, uma boa reflexão para serem, né, os novos gestores na EAD. Educação à distância, mudando realidades.